Convido o senhor Orquéstio Pinheiros Lopes, presidente do Sindicato de Servidores Públicos, assunto reposição inflacionária e outros assuntos relacionados aos servidores públicos. Boa noite a todos. Aos servidores que aqui estão e aos servidores que estão em casa também, muitos enviaram mensagem, porque nós sabemos que o nosso município é muito pulverizado, então 5 horas o prazo é muito curto e pessoas moram muito longe, mas estamos bem representados aqui, com pessoas de todos os cargos, todos os níveis, e além de tudo, né, a questão de representatividade, o sindicato também tem toda a representatividade administrativa ou jurídica, mas, graças a Deus, também vieram bastante servidores que estão indignados, né? E também muitos em casa ficaram indignados. Eu queria dar, na verdade, boa noite, né, ao presidente, ao Luciano, à Ivone, a todos os vereadores, os demais vereadores, e também aos servidores públicos, seja de qualquer vínculo, né, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, os servidores públicos estaduais, federais, que atuam nesse município, né. E também aos internautas, na pessoa aí do Frederico, conhecido como Futrica, né. Eu conversei com ele na rua, ele falou, então fala de mim lá, então eu vou falar dele. Um abraço, ele disse que está ouvindo, e as demais pessoas que estão ouvindo via internet, né. Bom, a nossa vinda aqui, infelizmente, não vai ser para agradecer. Quando, do último momento que aqui estivemos, nós dissemos que estaríamos aqui para agradecer caso fosse necessário, e, infelizmente, não é esse o caso. Bom, nós, como todos sabem, nós enviamos um ofício com a nossa proposta, apenas a reposição inflacionária. Nós nem pedimos aumento real, nós pedimos apenas a reposição inflacionária nos períodos em que nós não tivemos nada. Tá? Foi apenas isso que nós pedimos, que seria 16,14, aí basicamente em 3 anos. Então, se acumulado dá a impressão que é muito grande, mas se você dividir em 3 anos aí já não é tão assim. Fora que isso aí cobre mal o IPCA. Tá? Nós sabemos que, infelizmente, na mesa mesmo, na cesta básica, nós sentimos um peso maior. Eu sei que, pelo menos eu fiquei sabendo, que os vereadores também receberam uma cópia da resposta, né, do ofício da Prefeitura, em resposta ao nosso ofício. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, porque tem algumas coisas que parecem verdade, que parecem bonito, mas é que a minha avó, apesar de ser iletrada, ela fala que papel aceita tudo, e é muito assim, infelizmente. Eu vou pontuar apenas alguns pontos. Eu achei muito interessante, para não dizer triste, um dos primeiros parágrafos aqui. Em resposta ao ofício OF-SSP-MSMJ, número 031, de 2022, ressaltamos, isso é a resposta da administração para nós, tá? Ressaltamos, inicialmente, o histórico do comprometimento da gestão com a valorização dos servidores. Isso eu não vi. Histórico de valorização dos servidores? Eu tenho certeza que eu conversei com alguns servidores mais velhos aqui, eu vejo o contrário. Histórico de desvalorização, isso infelizmente. Infelizmente. Nós vimos aqui que vários dos nossos direitos foram tolhidos, foram cortados, e anos foram passando e foram cortados mais. Então, histórico de valorização eu ainda estou procurando. Porque nem a recomposição inflacionária foi dado. Que valorização é essa? Nós, enquanto sindicato, estamos abertos à conversa, nós não queremos atrito, mas nós também não fugiremos de atrito, não fugiremos de um diálogo mais forte, ou não fugiremos de judicialização, se for preciso.
Os servidores podem ter certeza, tanto os que aqui estão, quanto os que estão em casa, que o sindicato não tem medo de colocar a cara. O sindicato não tem medo de represária, não tem medo de conversa. Já passamos por muitas coisas até aqui. E nós não somos dos que retrocedem. Tá? E eu vou continuar aqui, só para esclarecer aos vereadores e aos servidores e ao público que está em casa. Vou continuar alguns pontos aqui. Foi dito a questão do ticket, né? O nosso ticket era R$ 337, foi para R$ 500. Isso é um aparente ganho, né? É um aparente ganho. Por quê? O ticket de alimentação é uma verba indenizatória. O que significa isso? Olha, você teve custo alimentício e agora nós vamos te indenizar por esse custo. Você teve que ter esse combustível para trabalhar, agora eu vou te indenizar por causa disso. É indenizatório. Entendeu? Uma coisa que nós já gastamos, o serviço público vem e nos indeniza. Então, nós estamos gastando muito, bem mais que isso. Muito, nós sabemos, quem faz compra, eu faço compra em casa, nós, há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, o quilo da coxa de frango era R$ 9,89. Quanto está hoje? Aí deram um aumento aí de, quantos que eles colocaram? De 48%. 48%, enquanto as coisas quase triplicaram o valor. E isso foi o que fez de melhor. Isso aí foi o que fez de melhor. Agora eu vou prosseguir. Que aqui cita também a questão do Covid. Eu vou falar, já falei em reuniões com eles mais vezes, e vou falar mais uma vez, que o Covid, infelizmente, essa pandemia que nós passamos, ela não é desculpa para não ter planejamento. Pelo contrário, teve mais tempo para pensar. Por quê? A Lei 173, que é aquela lei que proíbe, né, 173, que é federal, né, uma lei federal, que nesse estado de emergência foram suspensos vários dos nossos direitos dos servidores, ela não era obrigatória. Aderia o município que quisesse. E mesmo um município que aderiu a essa lei, mesmo, tem que ter já o planejamento para que, depois que essa lei terminasse o vigor, ela tivesse as ações necessárias para se manter um salário digno. São 2 anos, e quando a gente foi perguntar, estamos vendo, 2 anos para se planejar, e quando a gente chega, não, estamos vendo? E nós também estamos vendo. Infelizmente, estamos vendo a depreciação do nosso salário, a depreciação da categoria servidor, porque onde tem uma máquina andando, rasgando a terra, tem um servidor pilotando. Onde tem uma rua limpa, tem um servidor que acordou 4 horas da manhã para varrer. Nós temos quase 400 servidores, salvo engano, que tem como salário base R$ 1.090. R$ 1.090. Eu vou continuar em algumas questões aqui, vou tentar ser um pouco mais célere, tá? Isso é para a questão do Covid, porque, para mim, Covid não é desculpa para a falta de planejamento. Ponto. A questão do Covid, os servidores, não só os servidores da saúde, mas principalmente os servidores da saúde, foram cobrados e sugados ao extremo. Principalmente. Claro que os outros trabalharam também, eu trabalho na parte administrativa, trabalhava na parte administrativa da saúde, nós também não paramos, nós não revezamos, nós trabalhamos. Agora, quando a gente ouvia um espirro, a gente já saía correndo de todo mundo que está perto. Agora, eles não. Quando espirravam, eles estavam lá, perto. Não dava nem para correr. 2 anos se passaram, e você vai falar para essas pessoas o quê?
Ah, toma aqui 3% em maio, 2,66 em janeiro, e tá bom, hein? É isso aí que você vai falar com os servidores que arriscaram uma vida, que ficavam longe dos familiares? Essa política pública de valorização, esse que é o histórico de valorização? Eu, sinceramente, eu gosto muito de história, mas eu não consigo compreender onde está esse histórico de valorização aqui, não. Não consigo. E o atual prefeito, ele já foi, como foi dito aqui na última sessão de sexta-feira, ele foi o que mais foi prefeito aqui. Que tal deixar um histórico de valorização dos servidores? Que tal? Fica um desafio. Que tal fazermos um plano de cargos e salários dignos para os servidores? Porque aqui foi dito que foi dada a recomposição salarial na sexta-feira. Eu fui obrigado a falar não, pena que não me filmaram. Não foi dado. Não foi dado. E a gente não tem que se indignar, tem que ficar quieto, tem que baixar a orelha. Desculpa, mas não nasci para isso. Não nasci para isso. Como os vereadores devem ter lido, logo mais embaixo, na primeira lauda, aí, fala do período em que eles estão tratando dessa porcentagem que nos deram aqui. De maio de 2019 a abril de 2020, de maio de 2020 a abril de 2021 e acabou. 2022 não existe? 2022 foi para onde? Nós não estamos trabalhando? Está todo mundo de férias? É um ano sabático? Como é que é isso? E se contar essa questão aqui de 9,16, está falando também daqueles 3,5 que foi dado em janeiro, que eles disseram que não iam contar. Era só, olha, só uma compensaçãozinha, hein? Eu vou passar para a segunda lauda. Bom, eles falam aqui, eu vou tratar logo do que é o principal, que eu acho que, geralmente, o setor público tem muito medo quando se fala em Tribunal de Contas. Então, eu vou falar de algo aqui. Eles tratam, na segunda lauda, aí, sobre um estudo feito pelo Tribunal de Contas, uma previsão feita pelo Tribunal de Contas. Eu vou esclarecer alguns pontos aqui. O cálculo é certo na premissa errada. Só. Por quê? O Tribunal de Contas pega a receita estimada do município. Quer dizer, no início do ano não tem como saber qual vai ser a exata receita. O problema é que, agora sim, nós temos um histórico em que a nossa receita estimada ela é muito abaixo da percebida. Eu vou mostrar para vocês os relatórios que nós temos aqui. Eu peguei de 2019, que eu sabia que eles iam vir com essa conversa. Só um momentinho aqui. Em 2019, eu estou falando da receita corrente líquida, que geralmente ela é utilizada para o índice de gasto com o pessoal. Tem alguns descontos, algumas coisinhas, mas eu vou falar bruta, bem bruto. Tá? Em 2019, inicialmente foi previsto uma receita de R$ 75.665.549,76. Só que ela foi percebida, quer dizer, ela foi realmente que aconteceu, né, foram R$ 152.431.677,99. Tá? Então, é o dobro, praticamente. Então, vamos então para 2020. Em 2020, foram R$ 100.869.345,53. E o arrecadado, R$ 164.396.160,91 centavos. Agora,
para 2021. Em 2021, foram o que foi previsto anteriormente, lógico, 113.150.794,27. E o que foi percebido, 191.804.576,26. Então, há de se levar a sério? Eu, sinceramente, vamos agradecer, obrigado, tribunal, e vamos continuar a nossa vida. Porque vamos falar de histórico? Vamos falar de histórico real. Vamos pegar de dados em que realmente aqui está, retirado da própria administração pública. Então, o problema, eu vou resumir, o grande, imenso problema aqui, não se trata de financeiro. O orçamentário também prejudica um pouco, mas a questão aqui não é isso. Eu vou falar para vocês, e olha que aqui a nossa questão não é contra nenhum servidor de vínculo nenhum, tá? Nós precisamos de servidores efetivos, a lei resguarda os servidores efetivos, pede questão de prioridade, infelizmente não estamos sendo, mas também dá abertura para servidores contratados. Nós temos servidores contratados, isso seria uma exceção, e seria para cobrir, até porque designação temporária, o nome já está implícito o que significa, né? Servidores efetivos, eu vou colocar para vocês aqui, vou fazer a lista de janeiro, tá? Vínculos empregatícios de janeiro de 2022. Presidente e vice, lógico, o prefeito e vice está aqui. Designações temporárias, que são os contratados. 556 servidores. Estatutários, 981, comissionados 196, e ali fala mais alguns. Beleza. Passou-se fevereiro. Fevereiro, designação temporária, que no caso seria os contratados, 829, e os estatutários 980. Beleza. Março, a designação temporária 848, e os servidores estatutários 977. Várias pessoas se aposentaram, que Deus dê a eles uma boa aposentadoria, e espero que esse dinheiro renda. E em abril de 2022, agora, 855 servidores contratados e 975 estatutários. Se somarmos comissionados, que são 191, mais os contratados, sobrepõem os servidores efetivos, o número de servidores efetivos. E a lei pede prioridade aos servidores efetivos. E aqui não é querendo causar conflito entre os servidores, não, porque, na nossa opinião, é só uma questão administrativa, que está sendo feita equivocada. Excesso de contratações, excesso de contratações. E aí o que acontece? Quando a gente faz os cálculos, estamos lá em janeiro, que já era um número exorbitante, 556 contratados. Inclusive, até a promotora também ficou assustada com esse número quando nós lá fomos. Só que, agora é quase 900. Quase 900. Aí, quando vem falar de prudência, nas reuniões em que nós tivemos, foi falado muito essa palavra prudência, é que nós temos que ser prudentes com o índice de gasto com o pessoal, nós temos que ser prudentes com... Gente, e prudência na hora de contratação? Não vamos ter? Prudência é só quando é para prejudicar o servidor efetivo? Aí nós temos que ter prudência? É nesse caso que a prudência vale? É nesse caso que a gente vê o histórico de valorização dos servidores? É aí? Foi falado também da reserva do possível. Da reserva do possível, beleza. E a reserva do possível em relação aos servidores? Quando o salário líquido ali que a pessoa pega é R$600, você vai fazer o quê? A reserva do possível para o servidor não existe? É isso? Nós queremos um diálogo, mas queremos um diálogo sério.
Isso aqui, para a gente, sinceramente, isso é uma pantomima. Isso é conversa, isso é teatro. Nós queremos conversa séria. Qual é o tipo de prioridade que nós vamos ter? Porque quando se fala em valorização, histórico de valorização, qual é o tipo? No final, a gente vê o que dá, o que sobrou. Chega em maio, sobrou o quê? Sobrou 3%, vamos pegar um pouquinho em janeiro para tentar o outro ano, porque agora não dá. É isso? Só que, nesse caso, nós ainda temos a possibilidade da judicialização. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar, caso, claro, a Assembleia aceite, no dia 17, nós vamos pegar, porque a gente precisa. R$30 em cada 1.000, maravilha. Para quem ganha 20 mil igual o prefeito, está ótimo. R$600, beleza, maravilha. Agora, quem ganha 1.000, se vira com isso. É esse o tipo de tratamento que o servidor vai ter? Bom, nós estamos aqui para dizer que para os servidores que nós estamos com servidores. E nós não vamos abaixar a orelha. O sindicato não é puxadinho de prefeitura. E nós levamos o sindicato a sério, nós levamos os servidores a sério. Se vier uma contraproposta, nós agradecemos. Agora, não nos chame para reunião inválida, para reunião estéril. Não quero isso. Nós temos mais tempo, mais coisa a correr. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Esqueci, né? Deixa eu ver. Pandemia. Tá? Em relação também à questão da Assembleia. No dia 17, vai acontecer aqui na Câmara, se Deus permitir, a Assembleia em que os servidores aceitam ou não essa proposta, ou pedem uma outra contraproposta, ou seja, lá qual for a decisão em que a Assembleia vai deferir. Mas o que eu, enquanto pessoa, enquanto servidor público, mesmo que a Assembleia fale que não quer judicializar, eu entro com uma para recomposição do meu salário. Porque é inadmissível passar esse tempo todo e nós ficarmos com sobras. É inadmissível. E acho que são essas palavras, não sei se algum... Oi, me permite a parte? Claro, por favor. Cássio, primeiramente dizer que essa causa é nossa, o sindicato serve para isso, e como funcionária pública também, mas num outro âmbito. Mas eu gostaria de te perguntar, vocês, como sindicato, chegaram a fazer um cálculo de toda essa defasagem que está tendo, quanto que a prefeitura deveria pagar a cada cidadão, cada funcionário, para começar daqui em diante certinho? Porque não adianta daqui em diante estar certo, sendo que o retroativo também tem que vir. Na recomposição salarial, nós vamos fazer um estudo mais prolongado. Há de se saber apenas que se retroagirmos, no caso de direito trabalhistas, apenas há 5 anos. Eu não sei se isso vai prevalecer nesse momento, mas o Tiago, que é o nosso advogado, já está verificando essas questões, e independente de prazo, nós iremos até onde for. Se for 5 anos, nós vamos a 5 anos, se for 10 anos, nós vamos a 10 anos, vamos no que for. O servidor pode ter certeza que nós vamos defender os direitos e deveres dos servidores. É isso que nós vamos fazer. Agora, eu tinha feito esse estudo há alguns anos, comparando com o salário mínimo. Qual foi o aumento percentual do salário mínimo e qual foi o nosso? Eu não me lembro dos números exatamente aqui, mas foi na primeira vez que eu vim falar nessa tribuna, em 2018, algo assim. Mas era algo assim de 400 e tantos % do salário mínimo, e o nosso 100 e alguma coisa. Era algo nesse patamar, infelizmente. Eu já, também, em cima do cálculo disso, eu já sentei com professores, a gente já fez cálculos, não vou falar o número aqui, mas é um número bem expressivo. Se a gente colocar na ponta do lápis, tudo que está atrasado, que deveria ser reajustado, em cima de juros que deveria ser pago, tem que ter uma boa explicação,
Porque uma coisa, se a gente estivesse passando necessidade, se o município estivesse passando necessidade, seria uma coisa. Mas nós não estamos passando dificuldade. Nós temos dinheiro para estar ajudando. Então, eu sempre falo o seguinte, que os vereadores aqui, a maioria não, todos aqui defendem, todos aqui nós conversamos e falamos sempre, se nós não valorizarmos o bom profissional ou os profissionais que ainda temos, eles vão estar todos emburrados, trabalhando de cara fechada, e é o mais justo. Né? Então, eu sempre falo, meu marido tem um comércio lá, eu falo, valoriza se ele é bom, valoriza, agrade. Também quero aproveitar e cumprimentar o outro representante do Sindicato dos Trabalhadores, o André Guiata, que também faz um belíssimo trabalho. Vocês fazem a diferença para o nosso município. Não é qualquer um que dá a cara a tapa, Kécio. Tem que dar a cara a tapa e lutar mesmo. E tem que ter o povo junto, porque sozinho ninguém vai em lugar nenhum. O povo tem que estar junto, senão as coisas não vão sair. Muito obrigada pela parte. Cássio, me permite uma parte, por gentileza. Hoje eu estou muito feliz com a quantidade de servidores públicos aqui. Acho que a última vez que isso aconteceu foi quando eu trouxe todos os colaboradores aqui, ou quase todos, que trabalham na limpeza urbana do município e na coleta. Porque não se pagava a insalubridade que eles mereciam, e isso quando eu estava de secretário de Serviço Urbano no município. Absurdo. A quem de direito, tudo bem, mas pagar para alguns e para outros não, aí estava se cometendo a injustiça até então, e Deus abençoou que logo em seguida começaram a pagar o que é justo para aqueles servidores. Presidente, baseado na fala do presidente do sindicato, muito oportuna, diga-se de passagem, eu gostaria que o mesmo convocasse o secretário jurídico, doutor César, para que pudesse vir aqui na sessão e explanar como foram feitos esses estudos para que chegasse a esse valor de 3,5%. Uma vez que nós temos mais de 400 funcionários que recebem menos de um salário mínimo. É um salário base menor que o mínimo, sim. O salário base menor que o mínimo. Que é o caso dessas mesmas pessoas que vieram aqui lutar pelos seus direitos de insalubridade. A secretária de Administração, a Ivana Marquardt, mas eu pedi ao presidente que convocasse o secretário de Jurídico, doutor César, uma vez que o mesmo esteve presente nas reuniões com o sindicato. Confere, Cássio? Nas 3 reuniões que nós tivemos, ele estava presente, sim. Então, por favor, presidente, mantenha a convocação. Muito obrigado. A proposta deles foi o seguinte, em maio, 3%, em janeiro, 2,66%. Essa foi a proposta. E a questão do Vale Verde seria, em janeiro, R$40. Tá? Essa foi a proposta. E para o ticket, nada, e ficou assim. Eu queria só fazer um apelo, agora eu vou fazer um apelo aos políticos que são servidores públicos. Essa Casa de Leis, ela tem histórico, né, já que a gente está falando muito de história hoje, tem um histórico muito bom de servidores aqui. Né? Aqui nós temos, pelo menos, 3 servidores públicos municipais, vereador também, o Rogério tem a esposa, sempre, né, então, querendo ou não, tem pessoas muito próximas aos servidores públicos. E ainda, Santa Maria fez um deputado estadual, que é um dos cargos mais altos do Estado, né, em relação ao legislativo. E cadê? Cadê a defesa? Cadê as leis? Cadê a movimentação política para ajudar os pares? Nós pedimos isso. Nós pedimos. Em ano eleitoral, por favor, não venham com promessas. Não venham com promessas se na prática não tiver. Obrigado. Cássio, só um minutinho aí. Por favor.
É muito bem explanado essa situação dos valores com previsão e o que realmente foi arrecadado. Você vê que 2019 dá uma diferença de 75 milhões, 2020, 64 milhões, 2021, 80 milhões. Então, eu penso da seguinte forma, mais simples possível. Se tem condições, se tem caixa, que se dê o devido aumento. É simples, objetivo, claro. Não tem muito... Eles vão cair na seguinte... Eles vão fazer... O que acontece? Deixa eu... Um dos nossos problemas é a data base, que é maio. Isso a gente está fazendo abaixo-assinada, já tem quase 200 servidores. Nós estamos primeiro no interior, mas nós vamos passar, se Deus quiser, em todos os setores. Nós estamos visitando, enquanto sindicato, todos os setores. Desde a escolinha lá no interior, nós estamos. Então, quando chega maio, já não tem limites, índice de gasto com o pessoal. Correto. Por quê? Janeiro, é o que nós mostramos ali. Janeiro, 556. Fevereiro, chegou maio, quase 900. Então, eles vão falar o seguinte, olha, não tem índice de gasto, vocês querem que a gente quebre a lei? Mas quem fez chegar nesse... E olha que a receita foi só aumentando, se eu não me engano, a receita desse mês, esse mês voltou a 14 alguma coisa, 14, mesmo assim é mais do que... manteve a média, mas o mês anterior foi quase 18. Então, olha aqui, a folha salarial é 7 milhões. Mas é claro, cara. Entendi. Está enchendo de gente. Com certeza. Agora, valorize os que aí estão. E faça as contratações que devem ser feitas com critérios e com aquele mesmo regime de prudência que nos é conferido enquanto servidor efetivo. É uma conta simples. Só para finalizar o meu pensamento aqui. Então, se temos essa quantidade de milhões, né, durante os períodos, a questão da política pública, deixar bem claro para todos aqui presentes, que nós, como vereadores, não temos o poder de aumentar o salário. Sim. Não temos o poder. Estamos aqui para ouvir o que vier através do Executivo, para analisarmos, juntamente com o sindicato, com os servidores, se convém os senhores aceitarem. Entendeu? Esperamos uma proposta digna e honesta para os senhores. Amém. O nosso apoio aqui, eu acredito que seja incondicional de todos, entendeu? Todos os vereadores aqui podem ter certeza que é a favor do funcionário público, né? Que tem que ser valorizado. O funcionário público come, se diverte, passeia, tem que comprar roupa, tem que comprar remédio. Aproveitando, vou citar também aqui que está uma defasagem salarial em conformidade com a lei do piso, repasse do novo Fundeb de 43% dos professores. 43%. E esse dinheiro, ele vem desde 2019. Ele está vindo para a Secretaria de Educação, só que não está sendo repassado como forma de valorização profissional. Entendeu? Então, já deixo aí também, e acredito que a Comissão de Educação está por dentro disso aí e já deve estar se manifestando de alguma forma. Obrigado e boa noite. Boa noite. Nessa questão ainda, eu sei que os senhores não é do Executivo, né, e cabe ao Executivo a questão de política salarial. Agora, a fiscalização e a cobrança é muito pertinente aos senhores. De repente, olha, contratações são essas. Não, é que tem que desmembrar turmas, e aí a educação... Tá, e a Constituição que nos garante o inflacionário não serve como lei? As leis educacionais estão aí para ser cumpridas, ok? Mas e o restante, não? Presidente, Cássio, agradeço, né, pelo seu trabalho e pela sua explanação, mas tem uma coisa também. Eu já fui vice-presidente do sindicato, antes de ser vereador, eu já fui tesoureiro do sindicato, acho que, se eu não me engano, por 6 ou 7 anos, e agora estou no 4º mandato. Mas uma coisa eu vou te falar, você agora entrou esse ano, né? Ou tem Sim, janeiro. Janeiro. Eu, como funcionário público, hoje o Joélio também é funcionário público, a Ivone, nós nunca fomos convidados por nenhum presidente, desde que eu estou aqui nessa casa, para participar de uma reunião sobre salário com o prefeito. Outro dia eu toquei no assunto, você já tinha passado lá. Eu conversei com o prefeito,
né? Eu não lembro quanto que foi isso, eu conversei com ele, ele falou, não, eu já conversei com o sindicato, eu falei, como é que vai ficar esse aumento? Não, eu conversei com o sindicato e nós estamos com diálogo e tal. Eu falei, eu queria saber, ele não me passou nada, o que vocês tinham conversado também. Mas então, quando se sentar com o prefeito, chama os vereadores, chama até o deputado Adilson, que é um funcionário efetivo, e com certeza nem os 3 vereadores talvez não vão estar juntos, mas pelo menos 1 ou 2 vai participar. A não ser se a lei não permitir, mas eu queria participar. A gente tem como cobrar, ajudar, dialogar com o prefeito, e aqui, nessa casa, você pode ter certeza, o que for melhor para os funcionários, eu sempre estou à disposição e sempre fiz o meu melhor. Obrigado. A questão aqui de reuniões ou coisa assim, o sindicato preza por estar as pessoas da administração. Por quê? Para que não tenha, isso reuniões oficiais, isso não significa que não tenha diálogo com vereadores, até porque nós já procuramos alguns, nós mandamos mensagem, nós conversamos sobre alguns temas, né? Só que reuniões, a gente procura fazer ele menos politizada possível, e a nossa cobrança aqui não é cobrança por estar em reunião, é cobrança, por exemplo, em 2019, quando passou por essa casa, a lei que aumentou 7 anos para as mulheres servidoras públicas trabalhar e para os homens 5 anos. E não era de obrigatoriedade legal, federal. É essa, tá, senhores? Quero aqui agradecer ao Castro pela luta pelos funcionários, e isso a gente vê a perca que os nossos funcionários têm, a inflação. Então, que bom que o que está lutando, vocês juntos, funcionários, presidente do sindicato, é um batalhador. Quero parabenizar pela sua garra junto com os funcionários.